Olá, boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Renato Aciarto, eu sou jornalista especializado em comunicação corporativa, interna e digital, e hoje vamos falar sobre bem-estar na ponta do lápis, como medir o ROI, principalmente da felicidade no trabalho. Para esse painel do segundo Fórum de Melhor RH Felicidade Corporativa, que está sendo transmitido pelo YouTube, pelas plataformas Melhor RH e Negócios da Comunicação, nós temos a participação de Georgette Lemos e Soneli Angelini. A Georgette Lemos fundou e dirige a Georgette Lemos Pesquisas e Serviços, consultoria na dimensão social da sustentabilidade corporativa e diversidade, equidade e inclusão. Ela foi pioneira na disseminação da responsabilidade social corporativa e diversidade no país, como vice-presidente de desenvolvimento sustentável e diretora da diversidade na BRH Brasil. Já a Soneli Angelini é economista de formação, com MBA e pós em gestão de pessoas, coaching executivo e neurociência. Ela atua há mais de 26 anos como executiva de recursos humanos e atualmente é diretora executiva da Assegurou Saúde, na gestão de saúde e benefícios. Reforço que o segundo Fórum Melhor RH Felicidade Corporativa está apoiando a Casa Hope, uma instituição filantrópica cujo objetivo é dar suporte às crianças e adolescentes com câncer e transplantadas. Para apoiar a entidade, a arrecadação promovida pela Melhor RH visa o apoio à campanha Adote um Leito, da Casa Hope, que tem como meta inicial R$30 mil. Essa quantia corresponde ao custo de um leito durante um ano inteiro pela instituição. O QR Code da Casa Hope está aparecendo aqui na tela e por meio desse QR Code, você pode fazer suas doações. Mesmo que seja um pouquinho, junto nós chegaremos certamente a um bom resultado. Boa tarde, gente. Boa tarde, Georgette. Boa tarde, Soneli. Boa tarde. E olha, eu acompanhei esses 2 dias. Eu acompanhei esses 2 dias de fórum e muita conversa boa sobre felicidade corporativa e coube a nós hoje um dos pontos mais difíceis, né? Que é mensurar essa felicidade corporativa. Gostaria, Georgette, de conversar com você, então, primeira pergunta, que é a mais prática. Nós temos uma fórmula para medir a felicidade corporativa? Sim, temos vários caminhos para essa medição. Mas antes, eu gostaria de lembrar uma frase do Carlos Drummond de Andrade: ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade. Ser feliz sem motivo. Tá. Mas, como eu falei que nós temos como mensurar a felicidade, essa possibilidade já vem desde a década de 70, quando a ONU criou um índice de felicidade para ser aplicado na medição dos resultados dos países e das sociedades. Então, esse indicador indicador de felicidade interna bruta, que é o FIB, criado pela ONU, ele foi adaptado para as organizações. Então, essa prática já vem da década de 70. E no ambiente corporativo, o nível de satisfação dos colaboradores ele passou a ser avaliado pelo Índice de Felicidade no Trabalho, o IFT, essas letrinhas, né? Hoje nós temos tantas letrinhas aí que regem os nossos caminhos, então vou falar mais algumas. O IFT, Índice de Felicidade no Trabalho. Esse índice ele é composto por 2 indicadores. Um deles é a qualidade do ambiente e o outro é a qualidade da gestão. Esse índice de felicidade no trabalho ele foi implantado, criado pela Você S.A., revista Você S.A., e pela Fundação Instituto de Administração da USP. Então, ele teve realmente muita credibilidade considerando esses sobrenomes, né? E esse índice ele vem sendo o responsável por identificar e reconhecer as empresas que têm as melhores práticas que proporcionam felicidade no local de trabalho. O ambiente de trabalho
mostra a percepção dos colaboradores sobre a empresa. Então, normalmente, as organizações elas têm um espaço de tempo para conversar com seus colaboradores e alinhar conceitos, alinhar valores. Porque, por exemplo, o que significa respeito no ambiente de trabalho? A definição, a percepção, ela é uniforme? Não, porque somos indivíduos e cada um de nós traduz cada um desses valores segundo a nossa história de vida, a nossa possibilidade de acesso a bens, serviços e a nossa percepção de uma forma geral. Então, essa percepção do ambiente interno, ela é realizada junto aos colaboradores e existe a indagação sobre vários valores que são praticados pela empresa e como os colaboradores percebem isso na prática. Porque os valores, até que eles sejam materializados, eles são apenas promessas, né? Então, nós temos que ter esses valores materializados e, normalmente, quem materializa, quem transforma valores em verdade, em prática, são os líderes, em todos os níveis. E o que é perguntado a esses colaboradores? É como ele percebe o comprometimento da organização, confiança, desenvolvimento, justiça, participação, a oportunidade de participação, satisfação com a liderança, satisfação com o trabalho. Já o índice de qualidade da gestão, ele afere as políticas que a empresa tem e pratica. Então, a área de recursos humanos, nós profissionais de recursos humanos, aqui temos uma importância muito grande, porque nós é que auxiliamos as organizações a definirem suas políticas, suas diretrizes em gestão de pessoas. Então, são esses dados que são questionados quanto o que a empresa oferece aos seus empregados, diz respeito aos processos, à gestão de pessoas, desde a entrada até a saída, e nós temos aqui alguns exemplos, como a empresa trabalha, a comunicação interna, participação, autonomia, sustentabilidade, diversidade, que é um item que eu gostaria de depois pontuar muito fortemente com relação à felicidade, né? Relações interpessoais, carreira, processos, organização, saúde, segurança, qualidade de vida, gestão do conhecimento, educação corporativa, reconhecimento, liderança. E hoje, eu estava falando lá de 1972, quando apareceu o índice de felicidade interna, né? E depois que foi apropriado para as organizações. Hoje nós temos a inteligência artificial que facilita tremendamente todas essas necessidades de identificação do clima e da, entre aspas, felicidade interna nas organizações. Ontem, quem pôde acompanhar aqui o fórum deve ter tomado conhecimento de uma ferramenta denominada de Fitter, que foi apresentada pelo Sérgio Amadi. Então, quem é que não quer ter o pulso de felicidade da empresa monitorado? Aí nós temos o auxílio da inteligência artificial, da nossa grande amiga, quando bem usada, né? Então, nós temos desde da tradição, da história, lá de 70, 80, até agora, a um clicar, quando os colaboradores têm na palma da sua mão o acesso a essas ferramentas e eles podem, a qualquer momento, colocar as suas opiniões, as suas angústias, as suas dores, as suas sugestões e, principalmente, uma coisa que nós não somos estimulados é falar que estamos felizes, é falar sobre as coisas boas que nos acontecem. Então, eu acho que também a questão da felicidade, ela passa por um profundo realinhamento da nossa educação, do sistema de ensino, em todas as suas vertentes, desde o ensino em casa, o ensino na escola, sociedade, assim por diante. Nós somos habituados a valorizar muito
os grandes problemas, as catástrofes. Aí, como nós ficamos solidários nas catástrofes, né? Agora, quando nós temos um fato, uma referência positiva, ninguém comenta muito, né? Então, eu acho que também aqui, para que nós tenhamos um ROI, um retorno sobre o investimento possível de ser verificado, nós temos que mudar muita coisa. Primeiro. Ô, Georgette, agora, por mais que essa fórmula, vamos dizer assim, tenha sido criada há bastante tempo, é claro que depois da pandemia, esse tema felicidade, juntamente com a saúde mental, ganhou muito mais corpo, né? Aliás, Sônia, ele queria perguntar isso para você. Ficou mais fácil para o gestor de RH apresentar esse tema felicidade na empresa? Porque para muitos ele é um tema ainda etéreo e que, às vezes, como a Georgette falou, precisa de uma fórmula para mostrar ali onde o retorno daquele investimento para que algum gestor, algum presidente possa aceitá-lo, né? Eu não acho que ficou fácil, não, Renato. Eu acho até que, por todas as dificuldades, por todos os cenários, todas as mudanças que a gente vem passando, eu acho que a gente descobriu, né, que tem uma questão de uma linha de saúde mental que está totalmente conectada com as nossas relações durante o dia, o nosso estado de espírito, o ambiente que a gente está inserido. E eu acho que a gente tem os dados que está muito mais impactante, que está muito maior. Agora, como medir e como implementar isso na empresa, eu acho que ainda para a gente é um desafio, né? E até pegando um gancho do que a Georgette colocou, né? Quando a gente vem da educação nossa, de falar um pouco mais das catástrofes e não de contar e não vender as coisas boas, é porque a gente também tem naquela condição de líder de que a gente precisa resolver problemas, né? Então, você acaba evidenciando muito mais as situações problemáticas do dia a dia, e aí você aparece como solucionador, do que falar que o ambiente está bacana. Eu, como trabalho com desenvolvimento de liderança, às vezes pego em contextos onde executivos colocam, poxa, tá tudo bem no meu departamento, mas é bom nem falar que tá tudo bem, senão vão achar que a minha vida tá fácil e que tá tudo ganho. Então, parece que a felicidade tem a ver com o resultado que você apresenta. Parece que se você não teve um problema, não teve uma situação difícil para resolver, né? Parece que você não está se validando na cadeira ou na posição que você está. Então, tem uma coisa do hábito aí que a Georgette colocou que eu acho que faz muito sentido. Então, por essas e outras, Renata, eu acho que ainda não é um tema, por mais que a gente tenha ferramentas, por mais que a gente tenha formas de medir, eu acho que ainda não é pauta da maioria das empresas. Ou a gente fala que elas são pautas, mas no dia a dia, viver com isso, observar isso é mais complicado. A gente ainda pega ali muito em como a gente foi criado dentro do corporativo, né? Em todas as nossas heranças aí, da formação que é o conjunto do que a gente é, né? A forma como nós somos educados, a forma como nós somos valorizados e chegamos na cadeira que estamos atualmente. Então, eu acho que faz todo sentido, mas não, respondendo sua pergunta, Renata, eu não acho que é algo fácil de mensurar dentro do corporativo e nem algo fácil para trabalhar. A gente tem que construir muito aí na questão da cultura, na questão do próprio papel da liderança, do próprio caminho que a empresa quer percorrer, né? Às vezes a gente pega essas bandeiras, isso aconteceu muito aí com o tema de diversidade e inclusão, que a Georgette também comentou, né? Vem com uma bandeira muito forte, mas às vezes muito mais midiática do que auferível dentro da prática, mensurável dentro do contexto organizacional. Agora, a gente fala de felicidade corporativa bem num momento bastante difícil, né? Um momento muito difícil, porque é um momento depois da pandemia que dizem que, até acompanhando os outros painéis, né, a relação interpessoal ajuda muito na felicidade corporativa, né? É um dos temas. Essa proximidade entre as pessoas, o pertencimento também ajuda na felicidade corporativa. E é tudo hoje o maior desafio que nós temos, né? Ou seja, o online, o híbrido, que na verdade começou a ser híbrido agora, né? Porque estava totalmente online. Como isso, na visão de vocês, dificulta esse processo de felicidade corporativa, ainda somado a isso que você falou, né, Soneli e a Georgette também, de cultura das empresas que tem que passar realmente por uma grande transformação? Eu vou falar primeiro daquilo que pode prejudicar
a felicidade no trabalho. Quando nós passamos para a modalidade do trabalho remoto, né? O trabalho anywhere, ou seja, em qualquer lugar, nós, como seres sociais, nós precisamos interagir, isso é do ser humano. O ser humano não abre mão de interagir com o outro ser humano. E nós não aceitamos o isolamento social. Então, se as relações interpessoais antes, quando o trabalho era presencial, se as relações interpessoais já eram fragilizadas, porque às vezes você pode achar estranho, mas você ainda vai encontrar líder, entre aspas, que não sabe o nome das pessoas que trabalham na sua equipe, não conhece essa pessoa como um ser inteiro, né? Ela conhece essa pessoa durante o fazer ali, durante o trabalho, mas não sabe daquela pessoa como um todo. Então, se essa relação era fragilizada antes, o que aconteceu, e o que eu tive conhecimento através até de contato com várias pessoas que trouxeram essa dificuldade, era como eu faço para praticar o acolhimento aos meus colaboradores, tentando transferir o acolhimento para algum guichê. O acolhimento, aqui no caso, não é aquele acolhimento social praticado só pelo assistente social, mas é o acolhimento que é a escuta sincera, verdadeira, né? É a atenção àquela pessoa, e a pessoa sentir que realmente, naquele momento no qual ela está falando com você, você está inteiro para ela e não para outras atividades, né? E isso é difícil. Então, existe uma série de requisitos, que é essa atenção, que é conhecer a realidade das pessoas, e isso tem que ter um lastro, não pode ser amanhã eu vou me aproximar dos meus colaboradores, amanhã eu vou ficar mais próximo. Não, isso tem que ser construído aos poucos, né? E com sinceridade, com verdade. Então, esse trabalho à distância, ele veio, de certa forma, trazer à tona algo que já era fragilizado antes. As relações interpessoais entre líderes e liderados não eram tão verdadeiras quanto deveriam ser. Agora, nos ambientes em que já havia essa aproximação e essa verdade no relacionamento, o resultado foi brilhante, porque as pessoas se uniram em grupos de trabalho, força-tarefa, trabalhando exaustivamente além dos seus horários, porque hoje a gente sabe que as pessoas estão ultrapassando a sua carga horária normal de trabalho, porque elas querem demonstrar o interesse, o engajamento e contribuir para o sucesso da sua organização. E o afastamento trouxe, por outro lado, também alguns gatilhos que já estavam meio que latentes. Uma informação que eu acho assim, muito impressionante foi do Centro de Valorização da Vida, que informou que 2.900.000 ligações de janeiro a setembro do ano de 2020, 2.290.000 ligações durante esse período, de pessoas pedindo socorro. Então, eu acho que nós temos que ficar atentos, porque a pandemia não passou, não sabemos quando efetivamente nós vamos nos livrar de todas essas questões, e não podemos ficar animados. Não, agora a taxa de mortalidade caiu, então nós estamos bem. Não, nós temos que ficar alertas. E fazermos sempre aquele real. E se voltar? E se houver uma agudização dos problemas, nós estamos preparados? Eu não sei. Nós estamos pensando em carnaval, né? Por outro lado, eu acho que agora uma coisa boa acelerou aquela nossa ânsia, né, pelo equilíbrio vida e trabalho. Só que acho que nós pedimos tanto equilíbrio, vida e trabalho, que veio trabalho e vida, 24 horas por dia.
Então, nós pedimos um equilíbrio, mas o equilíbrio ainda não veio. Veio uma tomada de espaço total da nossa vida, o trabalho invadindo quase que as 24 horas por dia. E nós temos que nos policiar muito com relação a isso, nós temos que orientar muito as pessoas, porque esse comportamento ele vai trazer um ROI negativo para a empresa, porque a empresa acha que ela está investindo em qualidade de vida, ela está colocando à disposição dos colaboradores alternativas, terapias diversas, palestras, apoio psicológico, terapêutico e tal, mas e o equilíbrio? E a felicidade que as pessoas estão encontrando ou não durante os seus dias? Então, é isso que tem que ser identificado, tem que ser monitorado, para que depois nós possamos fazer a mensuração do retorno, né? Então... Não, pode falar, claro. Joete. Não, é isso que eu queria eu queria falar, discorrer um pouco sobre esse tema também, Jorge, porque, por outro lado, eu acho também que a pandemia preparou um pouco mais a gente para viver um pouco mais de situações diversas, né? Que a gente está no constante, a gente tem mais linearidade, né? Tanto na estratégia, tanto no mercado, né? Qualquer mudança significativa vem e chacoalha nossas vidas. A pandemia nos provou isso de uma forma muito rápida. A gente teve que se adaptar, isso acabou, de certa forma, também trazendo alguns caos, como o que você colocou, mas também fazer a gente identificar uma necessidade de reforço, de se reforçar como indivíduo, de se preparar também para essas situações, e saber que o equilíbrio, né, gente, é importante, sempre foi, mas que nenhuma forma de excesso é boa, né? Por mais que você esteja no home ou que você esteja na empresa, não é bom o excesso do trabalho, nem 20 horas, 14 horas dentro da empresa, nem 18 horas, 16 horas no home office. Né? Eu acho que fez a gente também buscar um pouco mais dessa coisa do até onde os excessos são bons, eles nunca são, né? Nenhuma forma de excesso é boa. Então fez a gente também sincronizar e falar, opa, peraí, né? O fato de estar em casa eu também preciso dosar um pouco desse equilíbrio. Aí tem o papel da empresa e do líder ali, que eu acho que ajuda na orientação, mas também um pouco da gente, do protagonismo nosso, de entender o que faz bem, o que faz bem para a nossa saúde mental, né? E acho que a gente está fazendo essas descobertas agora. Até pouco tempo a gente não tinha a oportunidade de constatar o quanto isso poderia ser nocivo, né? O quanto desequilíbrio numa carga de trabalho, né? E eu não falo de um ponto esporádico, uma situação esporádica que acontece também, né, Georgette? A gente sabe, quem teve no corporativo sabe que às vezes precisa, mas a recorrência, aí volta no excesso. Então, acho que a pandemia fez a gente também enxergar um pouco disso, né? Acho que quem trabalhava muito fora e gastava 12 horas na empresa, mais 2 para chegar em casa, provou também que compartilhar um pouco mais do tempo com a família perto e também conseguir dar resultado é uma coisa boa. Agora, se for só home, não vai dar certo. Né? Como a gente está tendo dificuldade agora para contratar pessoas no modelo 100% presencial. Né? Quando você fala que é 100% presencial, a moçada, não, estou buscando qualidade de vida, então o modelo híbrido funciona mais. Então, eu acho que teve muito aprendizado. Eu acho que, para mim, o mais latente foi a questão dos excessos, né? Acho que e a gente sabe disso, né, gente? Eu sempre bato nessa tecla. Tudo que está em excesso, uma hora a conta vem. Então, eu acho que ela trouxe um pouco dessa consciência para a gente, sabe, Jorgette? Então, eu acho que até preparou a gente para outras coisas que estão por vir ainda. E tomara que não seja uma outra pandemia, né, gente? Ficou até claro que resiliência, né, Soneli, o que você está dizendo, até resiliência em excesso é muito danosa. Exatamente. As pessoas agora na pandemia tentaram ser resilientes ao máximo. E aí, sabe o que teve? Burnout. Exatamente. Nada em excesso, gente. E acho que a pandemia provou isso para a gente. Nenhum excesso é bom. Nenhum excesso vai te trazer algum ganho. Ele sempre vai te trazer uma conta depois no final do dia. Né? E eu acho que a gente tem que estar atento, quando a gente fala de felicidade, do nosso bem-estar, a gente tem que estar atento para isso também, né? O quanto a gente está aí dentro dos nossos limites, né? Vocês já deram várias sugestões aí sobre os primeiros passos de uma empresa na direção da felicidade corporativa. A Georgette falou do acolhimento, né? Uma coisa muito importante. Soneli, dos outros pontos que devem ser percebidos agora, como evitar, por exemplo, os excessos. Agora, tem empresa que ainda não viu, por exemplo, que
um ponto básico, que é até a alteração dos benefícios corporativos, ela deve ser feita, né? As demandas, as necessidades mudaram nesse tempo, né? Não seria também um outro ponto de partida para alterar e conseguir também uma felicidade por esse intermédio? Bom, durante muitas décadas eu fui uma profissional da área de benefícios corporativos. E Georgette está falhando um pouquinho. Georgette falhou um pouquinho, se você puder repetir, falhou um pouquinho essa sua primeira frase. Durante várias décadas, eu trabalhei com benefícios corporativos. E lá, então, eu já falava da necessidade de nós não focarmos apenas os benefícios tangíveis, que eram sempre os mais praticados, né? E quando a gente falava em benefício intangível, muitas pessoas ficavam até um pouco assim revoltadas com essa ideia. Como benefício intangível? É o prazer, né? Você pode ter os benefícios tradicionais concedidos pela empresa, mas você pode agregar prazer à pessoa usuária daquele benefício, daquele serviço. Então, as organizações, acredito que elas estão mais atentas agora a não focar só nos benefícios tradicionais, nos tangíveis, mas no prazer que os benefícios podem trazer às pessoas, né? E alguns benefícios foram melhorados, né? Revisão, por exemplo, de vale transporte, documento refeição, documento alimentação. Então, tudo isso sendo negociado e sendo adequado à condição de trabalho no trabalho remoto. Benefícios como ajuda para o mobiliário, equipamentos e insumos para o trabalho remoto, o reembolso de despesas também de home office, isso nada existia, né? Então, isso teve que ser pensado muito rapidamente. Ginástica laboral que as pessoas fazem, porque quando as empresas monitoram, né? E já que nós temos tantas reuniões por dia, né? Que são estressantes também, né? Em demasia, nós temos que também ter espaços para ginástica laboral monitorada pela empresa, terapias monitoradas pela empresa. E algo que vem surgindo como uma força muito grande, como benefício, é o apoio sociopsicológico, porque não foi dado ao gestor, ao líder, essa possibilidade dele saber apoiar o seu colaborador. Então, o colaborador, quando o trabalho era presencial, o trabalhador que tinha uma questão qualquer que o afligia no âmbito social e psicológico, ele não sabia o que fazer e encaminhava lá para o RH, né? Então, hoje, nós temos vários tipos de atendimento para esse apoio sociopsicológico e, por incrível que pareça, uma coisa que me choca muito nessa verificação a demanda em consequência de mortes por Covid. E as pessoas não comentam isso, obviamente, mas trabalhar o luto nas organizações ainda é um caos. As pessoas não sabem trabalhar o luto. Então, quando existe o falecimento ou de um colaborador ou de um parente, quem é que é chamado? É aquele desespero. Quem é que vai tratar disso? Isso deveria ser um assunto que todos poderiam ter informações básicas, a trilha para tratar do assunto em todos os dias, em todos os horários, e não especificamente só buscar um profissional que normalmente acham que deva ser o assistente social, que, na minha opinião, não deve ser, para tratar dessas questões. Então, quem é que trata das emoções? Conviver com uma pessoa sob o impacto da morte é muito difícil, mas as pessoas, o gestor tem que estar preparado, o líder tem que estar preparado. Então, são algumas questões que estão surgindo e que, se nós não ficarmos atentos, na medida em que a curva começar a decrescer, eles vão cair no esquecimento. Mas são situações que, segundo a nossa visão contingencial,
podem retornar. Tomara que não, mas podem retornar. E nós temos que estar preparados para isso. É muito comum até, Georgette, hoje, quando a gente busca a oferta, né, de empresas para gestão de benefícios, por exemplo, que a gente já peça plataforma que tenha suporte social com equipe para dar esse suporte social para os colaboradores, para os próprios gestores, porque de fato é um tema que a liderança acaba não sendo preparada para tratar nem para receber isso e não sabe mesmo como lidar. Né? Eu já peguei casos aqui de falar, poxa, olha, faleceu o pai do meu funcionário e eu não sei como é que eu lido com essa situação. Eu não sei se eu pergunto, se eu não pergunto. Então, hoje é muito comum na oferta dos benefícios, é esse redesenho que o mercado acabou fazendo, não só das formas de benefício, mas também das modalidades, benefícios flexíveis, benefícios que hoje a gente trabalha muito diferente do que a gente conhecia no mercado tradicional. E uma das soluções que vem junto, às vezes, com esses pacotes é a questão de ter ali um suporte social, seja com uma psicóloga, com uma assistente social, com alguém que suporta e que, inclusive, prepara a liderança. Né? Eu já cheguei a contratar empresas para dar treinamento para os líderes de como tratar temas como luto, temas como fatalidade, perda de membros, acidentes. Como é que você prepara a liderança? E isso foi um fato que ocorreu muito durante a pandemia. Né? Então, aparecia lá situações dos gestores preocupados porque era em alguns departamentos, 3, 4 falecimentos, 4 situações de lutos dentro da mesma área. E aí? Como é que você faz? Como é que se aborda o tema? Né? Tem uma meta para entregar, tem atividade para ser entregue, como é que eu conduzo essa situação? Então, e a gente acabou tendo que contratar empresas para fazer, e é muito comum hoje na oferta dos benefícios as empresas procurarem por soluções que tragam esse tipo de serviço, que tragam esse tipo de apoio. Até que nós estamos... Desculpa, Georgette, por favor. É o programa de atendimento ao empregado, né? O PAI, né? Que está muito em voga hoje. E, por exemplo, qual é o ROI esperado do PAI? Então, é um investimento considerável. Então, a empresa contrata esse serviço e qual é o retorno? Então, como é que se mede isso? Existe, na minha opinião, existe uma ação básica e que, às vezes, nós não usamos. É o histórico. Então, é o custo anterior à ação. Quando eu não tinha esse serviço, o que acontecia? Era absenteísmo, era presenteísmo, eram pessoas que continuavam trabalhando, mas aquele assunto ficava na mente das pessoas e acabava impactando nos resultados. O gestor estava atento à perda dos resultados em produtividade por causa do clima que ficava afetado por causa de uma ocorrência de doença ou de morte. Então, essa visão anterior é que eu acho que é muito importante de ser incutida no dia a dia, na prática do dia a dia, para as lideranças, porque é ele que tem que ficar atento a isso e acionar os profissionais de recursos humanos. Olha, eu percebi que tal fato, quando ocorre, as pessoas levam, em média, 2, 3 dias para retomarem um comportamento anterior. E durante esse período, eu tenho uma quebra no meu resultado de X% de produtividade, porque ele sabe a produtividade da área dele. Eu tenho que entregar X, eu só consigo entregar menos X. E por causa disso, eu tenho que remanejar pessoas, eu tenho que estender a carga horária. Então, é isso que é, na minha opinião, importante de ser incorporado à prática dos líderes. Essa percepção da situação antes, quando você ainda não tem um serviço, quando você ainda não tem um benefício, não tem uma ação de RH. Então, o que eu tenho de despesas antes? Depois eu vou ter um investimento com uma ação. Então, depois que eu implanto uma determinada ação, facilmente, se eu tenho um histórico de despesa, eu vou fazer a mensuração do que eu estou ganhando com a implantação daquela nova modalidade, né? Georgette, Soneli, nós estamos caminhando aí para os últimos minutos. Eu queria ouvir de vocês, eu sei que isso até pode desconstruir um pouco o que nós conversamos, mas ouvir de vocês duas o seguinte: tudo é ROI? Pergunta de $1 milhão, né? Assim? Não. Estamos falando de um comportamento, de um sentimento que é a felicidade corporativa.
E tudo é necessário, então, apresentar na ponta do lápis para se começar um projeto, por exemplo, dentro de uma empresa, seja ela grande, média ou pequena? Aí eu tenho até pelo um pouco das experiências, tá, Renata? É bem minha opinião mesmo. Eu acho que quando a gente fala da parte comportamental, gente, é muito difícil você medir. Né? É difícil você pegar um indicador ali que você aplica e fala que por conta daquela mudança, né, o seu comportamento foi alterado por conta de X, A, B, C ou D fato. Porque eu acho que o ser humano, né, a gente como indivíduo, é uma comunhão de variáveis, né, gente? É 1 milhão de variáveis. E aí eu acho que vem o desafio da gente. Eu acho que tem ferramentas hoje como o BI, que você pode trabalhar com dados, como a Georgette colocou. Mas sobre a parte comportamental, eu acho que é difícil você mensurar. É como você capacitar alguém para algo e achar que o resultado dela mudou só porque ela foi capacitada. Só por conta daquela ação que você fez. Como é que você mede se foi aquela ação ou não? Será que se ela tivesse tido aquele conhecimento, não, ela teria feito a mesma atitude naquele dia? Não sei. A gente não sabe. Né? Porque é muito intrínseco. Então, quando eu falo do ROI, eu não acho que é tudo 100% ROI, mas concordo que tem dados que a gente precisa trabalhar, tem ferramentas como o BI, por exemplo, né? A empresa que a gente contratou para fazer a gestão dos nossos benefícios, eu não contratei se não tivesse um BI, que eu pudesse trabalhar com absenteísmo, que eu pudesse trabalhar com faltas, para me dar dados. Né? Contra fatos e dados não tem argumento, te direciona numa decisão. Mas quando você fala 100% do ROI, eu acho que comportamento, por exemplo, para mim, é extremamente difícil você medir aquela alteração no comportamento por A, B, C ou D fatores. Então, a gente que lida aí com desenvolvimento, né, eu fiz minha carreira na parte de desenvolvimento organizacional, não é tão simples assim. Uma coisa é os fatos, né, Georgette? Quando você vai lá, mensura, aplica, coloca, e você vê o resultado, te dá uma direção. Ó, a frequência com que isso acontece é isso, aconteceu depois disso. Mas daí achar que aquela ação que você fez foi a que teve impacto no comportamento do outro, aí é certeza demais, né, gente? Aí cai no excesso da certeza, né? Assim, e eu não gosto muito dos excessos. Você perguntou se o ROI é fundamental para a ideia de felicidade corporativa ser absorvida pela empresa, não é isso? Aí eu digo que sim, porque essa é a cultura que ainda prevalece na mente das pessoas, inclusive dos profissionais de recursos humanos. E eu digo que não, porque, paralelamente a essa evidência histórica, nós, profissionais de recursos humanos, nós estamos deixando de exercer a nossa real possibilidade de contribuir para a humanização do ambiente de trabalho. Eu não admito 100%, assim como a Sonelli não admite a medição do comportamento pelo ROI, eu não admito, por exemplo, considerar que pessoas como eu, vocês, né, mas que estão na alta direção das organizações, que essas pessoas só entendem linguagem financeira. Eu acho que até uma desconsideração com essas pessoas, porque eu conheço vários executivos, várias pessoas que estão nessas posições e que elas dizem, não, mas não é assim. Eu acho que até um pouquinho, entre aspas, de maldade. Vamos olhar, porque são pessoas Exatamente. Físicas falando em nome de pessoas jurídicas, só isso. Então, eu acho que nós, de recursos humanos, nós temos esse grande desafio. O ROI é fundamental? É sim, mas, paralelamente a isso, nós temos que avançar com a questão da humanização no ambiente de trabalho, começando pela alta direção. A nossa visão tem que ser humanizada a partir da alta direção. Eles também são seres, eles também são sensíveis. Agora, eu não posso partir do pressuposto que ele não é sensível e que ele só se sensibiliza com uma planilha de Excel na frente dele. Eu acho que aí eu não vou entender a minha função enquanto um profissional de recursos humanos. Então, eu acho que esse é o grande desafio para nós, é superar esse paradigma da argumentação financeira como a única na conquista da alta direção. Porque também quem está lá na alta direção tem capacidade de entender. E até gostaria
e espera isso de nós, de recursos humanos, essa abordagem humana como uma estratégia, né, para as suas decisões. E como eles ainda não conhecem, eles preferem a outra, que é a tangível. Exato, mais fácil, né, Georgette, pela tangível, né? Sim? Gente, eu gostaria de agradecer demais pela aula. Georgette, muito obrigado. Soneli, muito obrigado. E assim chegamos ao final do painel Bem-Estar na Ponta do Lápis. Esse é o segundo dia de apresentações do segundo Fórum Melhor RH de Felicidade Corporativa. As discussões e os temas continuam, mas esse nós encerramos por aqui. Espero que tenham gostado e até a próxima. Boa tarde. Até mais, gente. Obrigada, Renato. Obrigada, Georgette. Eu que agradeço. Obrigado, Obrigado, Márcio, pelo convite. Tchau, tchau.